Agora, questão 38, aí continuando a prova de administrador BNDES 2009. Nos últimos anos, vem ganhando destaque nas discussões entre governos e empresas o tema consumerismo, que significa, bom, consumerismo vem ganhando força nas discussões, esse termo. O que vem a ser esse termo? Existe até uma dificuldade sem encontrar algum artigo, alguma coisa, algum trabalho já escrito sobre esse tema, de se tratar de um tema muito novo, né? E essa prova foi aplicada em 2009. Então, uma coisa que a gente tem que aprender quando estiver estudando esses assuntos assim para a prova tipo BNDES é que os assuntos são bem atuais mesmo. No caso, a leitura diária de um documentário, de alguma coisa, pelo menos dos últimos 6 meses é necessário. Como também lá para quem vai precisar estudar a análise setorial, o ideal é você entrar lá no site do BNDES e baixar cada dia um artigo de um setor daqueles mencionados no edital e cair dentro desses documentos, desse material que o próprio site do BNDES traz, que é muito bem lá no BNDES setorial. Agora, os temas são bem atuais, a gente vê. Eu encontrei aqui com um pouco de dificuldade na internet um artigo escrito pelo Djalma Eldes dos Santos. Esse documento foi escrito em 2010 e ele fala sobre o que seria mais ou menos o consumerismo. Isso é um anglicismo, né? Essa palavra vem lá do inglês e nós encaixamos aqui o ismo, né? Eu botei até um comentáriozinho aqui a respeito do que é o ismo, mas eu não consegui identificar se ele é de origem grega ou de origem latina. Mas é consumer, né? A palavra é o consumer, do inglês consumidor, mais o nosso ismo, que a gente usa muito para poder criar assim álcool, alcoolismo, governo, governismo, homossexual, homossexualismo, etc. Então a palavra ela segue esse mesmo processo, ou seja, a gente pega uma palavra e transforma numa ação geralmente coletiva, consumerismo. Agora, a gente poderia até aqui muitas pessoas podem ter confundido o consumerismo com consumismo, que é uma outra palavra. O consumismo é o consumo desenfreado, é a vontade doida de se comprar alguma coisa nova. Só porque está no mercado, é só porque vai me dar status, aí sim. Agora o consumerismo não, é um movimento pelo consumo sustentável, né? O tal do consumo ético, que desloca o foco dos problemas ambientais causados pela produção em massa para problemas ambientais causados pelo consumo. Ou seja, Portilho, ele quando resolveu dizer isso aqui, quando ele chegou a essa conclusão, ele viu que é o seguinte: não é só ver como é que a gente está produzindo, não é só trabalhar dentro do setor produtivo para poder eliminar os problemas ambientais, né, para poder ter o resultado nos programas ambientais. Você, além de trabalhar na produção, você também tem que trabalhar no consumo. Ou seja, o consumerismo veio para poder trazer essa ideia de consumo sustentável. O consumidor se unindo em associações para que eles lutem para que a indústria entregue um produto de melhor qualidade, um produto que dure mais, um produto que não precise ser trocado de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, seja lá o que for, que é o caso dos celulares hoje, né? Você tem um celular hoje última linha, amanhã você lança um celular no mercado que faz o celular que eu comprei ontem virar o verdadeiro lixo, né? Porque aquele que está novo hoje no mercado é o que tem tudo que está na moda. Então você automaticamente joga o seu celular fora e compra um novo.
Então, ele ainda afirma que o fenômeno consumerismo se desenvolveu a partir de duas vertentes, uma originadas em demandas populares relacionadas à fome e à carestia, e outra mais recente, enfatizando o tema dos direitos, né? A fome e a carestia, porque antigamente se tinha necessidade, né? E tudo era muito caro. Então você tinha necessidade e tinha que brigar por preços melhores. Hoje já não é mais assim. Hoje é pelo caso do direito. O governo cria direitos para mim, que sou o consumidor, e eu vou buscar lutar pelos meus direitos. Eu vou exigir, né? O direito do consumidor está aí para isso. Eu vou exigir que o produto tenha uma duração mínima, né? A nossa lei, o direito do consumidor, ela estabelece que toda organização tem que lhe dar uma garantia mínima para a troca de até 30 dias. Embora o pessoal fale que seja 3 dias na loja, né? Isso está super errado. O direito do consumidor diz que tem que ser 30 dias, né, por vício, qualquer vício de fabricação, 30 dias produto novo. Não é consertado, não é promover o conserto do que deu defeito. E isso muita gente desconhece. Uma definição pode ser, uma definição para consumerismo pode ser modo de ação coletiva na medida em que, englobando preocupações com a justiça e a equidade na relação do consumo, estrutura-se a partir de modelos organizacionais típicos e evoca a noção de consumidor diferente daquela concebida pelo mercado. Ou seja, o mercado ele faz propaganda todo dia lá. Pô, você ainda não aproveitou a promoção de hoje, você já aproveitou a de ontem, mas você não aproveitou a de hoje. Então você se sente forçado a comprar. Agora, olhando aqui as alternativas, nós vamos ver o seguinte, né, que o consumerismo, ele quer uma definição para consumerismo: credo econômico e social que encoraja as pessoas a aspirar ao consumo independentemente das suas consequências. Nós já vimos que não é, que existe um conceito de sustentabilidade embutido no consumerismo. Isso aqui, na verdade, seria o consumismo. Fenômeno característico da sociedade contemporânea ocidental com origem no advento da produção em massa. Bom, ele não falou no texto dele se a origem foi na produção em massa. Ele foi simplesmente que começou há um tempo atrás e devido à carestia e à fome, né, os produtos se tornaram muito caros. Então a gente também não pode dizer que seja um fenômeno da sociedade contemporânea ocidental. Ela pode ser tanto do Ocidente como do Oriente. A gente não tem esses indícios todos. A letra C, perspectiva que visa a tornar os consumidores menos dependentes do consumo e mais racionais em suas escolhas. Esse racionais em suas escolhas embute aqui o detalhe, né, de racionar em suas escolhas, embute a questão do ambiental, a sustentabilidade. A letra D, de fazer os consumidores comprarem bens ou serviços que não agridam o meio ambiente. Tentativa de fazer os consumidores comprarem bens ou serviços que não agridam o meio ambiente. Aqui, justamente essas duas questões, essas duas alternativas, elas são bem parecidas. Vamos deixar para analisar por último. E a letra E, que já sai fora também, que faz uma outra descrição do consumerismo, né? Do consumismo, né? Em vez de consumerismo. Aquisição desmedida de produtos baseados na facilidade de crédito e no fascínio gerado pela publicidade. Aquela história, né? Se não aproveitar a promoção hoje, vamos lá, vamos aproveitar. Então isso aqui é o consumismo, sai fora, não é consumerismo. Agora, perspectiva que visa tornar os consumidores menos dependentes do consumo.
Embora o gabarito traga a alternativa C como resposta correta, eu sinceramente eu não consegui entender o que a banca colocou aqui nesse texto. Porque nós vimos que é uma questão de ambiente, de tornar os consumidores mais racionais, voltando às suas escolhas para produtos mais sustentáveis. Mas você não vai se tornar menos dependente do consumo por conta disso. Você vai depender de consumir. Não aquele consumo desenfreado, mas você precisa consumir. Por exemplo, eletricidade. Você sempre vai consumir eletricidade. Independentemente dessa eletricidade estar sendo gerada por um processo ecologicamente limpo, né, verde, por um processo verde ou por um processo sujo, lá queimando o petróleo, né, jogando, emitindo gases de carbono aí à vontade para a atmosfera. Mas você não vai se tornar menos dependente do consumo da energia elétrica. Você vai escolher melhor, né, se a energia elétrica está vindo de uma fonte dessa horrível que emite, que tem um nível de emissão de gases de carbono muito alto, de repente você prefere comprar um equipamento diferente, mas você vai ter que consumir. Infelizmente, nós hoje, na atualidade, a nossa sociedade, ela vive dependente do consumo. Agora, é claro que um consumo sustentável, ela pode nos que fazer com que o planeta dure mais. Então é uma coisa ambiental, né, uma responsabilidade ambiental já mais tranquila. Agora, a tentativa de fazer os consumidores comprarem bens e serviços que não agridam o meio ambiente também está embutido na ideia de consumerismo. O gabarito do BNDES, na questão 38, ele traz a letra C. No meu ponto de vista, se a letra C responde corretamente essa questão, a letra D também responde. Porque é uma tentativa de fazer os consumidores comprarem bens ou serviços que não agridam ao meio ambiente. Isso é o que nós vimos aqui no texto do Santos, né, de Djalma Santos. Ele é um cara bem esperto a respeito desse detalhe aí, porque ele estava se formando em doutorado em 2010. E o termo consumerismo, ele é justamente isso, né? É movimento de associações de consumidores, na realidade comporta uma significação muito mais abrangente, englobando dimensões e categorias que traduzam algo pela ação coletiva dos cidadãos, como consumo consciente, consumo sustentável, consumo ético, consumo responsável, organizações de consumidores, teste de produtos e movimentos sociais. Este significado amplo pode, portanto, ser sintetizado na afirmação de que a relação de consumo, o resultado mais viável na ação consumerista, ocorre além do preço e da qualidade dos produtos. Critérios adicionais são pressupostos nessa relação, influenciando a decisão de compra em termos éticos. O Redfern, que é um outro autor que fala sobre esse tipo de coisa, né, de cooperativismo, essas ideias assim, desse tipo de consumidor, defende que nós mesmos, como consumidores, nos colocássemos no centro das relações econômicas, seríamos como os reis em nossos reinos, como produtores e agindo cooperativamente teríamos nossas próprias fábricas, fazendas e minas. No entanto, afirma ele, se não somos reis, mas servos em massa, é porque falhamos em agir junto como consumidores, então em fazer nossa verdadeira posição e poder. Então, a tentativa de fazer consumidores comprarem, sim, através de associações, através de grupos, através de palestras de conscientização, comprarem bens e serviços que não agridam o meio ambiente. Isso seria um consumo sustentável, um consumo ético, né? A perspectiva que visa tornar
os consumidores menos dependentes do consumo e mais racionais em suas escolhas também traz a ideia de consumirismo. Se bem que eu não concordo com esse tornar menos dependente do consumo. Mas isso aí pode estar sendo um ponto de vista meu e eu não queria expor. Bom, de qualquer forma, a letra D também responde corretamente a questão, assim como a letra C, que vem marcando pelo gabarito da banca 6 Gran Rio. Bom, por enquanto é só.